Imagine um mundo onde as potências europeias, impulsionadas pelo desejo de expansão e comércio, desencadeiam uma série de conflitos que mudariam o curso da história. Um dos mais notórios desses conflitos foi a Guerra do Ópio, um período marcado por tensões diplomáticas, batalhas sangrentas e a imposição de tratados desiguais. Neste vídeo, vamos explorar as profundezas dessa guerra, seus antecedentes, desenvolvimento e consequências, revelando como ela moldou as relações internacionais e teve um impacto duradouro na China e no mundo. A Guerra do Ópio, que ocorreu em duas fases principais, de 1839 a 1842 e de 1856 a 1860, teve suas raízes em séculos de comércio e interação entre a China e as potências europeias. A China, com sua rica cultura e economia, havia sido um parceiro comercial valioso para os europeus, especialmente na exportação de seda, porcelana e chá. No entanto, os europeus, particularmente os britânicos, começaram a buscar uma mercadoria que pudesse ser usada para equilibrar o déficit comercial: o ópio. O ópio, cultivado na Índia Britânica, era altamente lucrativo e viciante, tornando-se uma commodity extremamente valiosa. A China, ciente dos perigos do ópio, havia proibido seu comércio e consumo em 1799. No entanto, os contrabandistas, muitas vezes apoiados por navios de guerra britânicos, continuaram a smugglar o ópio para o país. Essa situação criou tensões significativas entre a China e a Grã-Bretanha, com a China exigindo a interrupção do tráfico de ópio e a Grã-Bretanha defendendo o direito de livre comércio. Além disso, a China estava passando por um período de grande turbulência interna, com a dinastia Qin enfrentando desafios à sua autoridade e estabilidade. Um dos aspectos fascinantes desse período é a figura de Lin Zexu, um comissário chinês que desempenhou um papel crucial na luta contra o tráfico de ópio. Lin Zexu foi nomeado pelo imperador para lidar com a crise do ópio em Cantão, e sua abordagem incluiu a confiscação de grandes quantidades de ópio e a negociação com os britânicos para encontrar uma solução pacífica. No entanto, suas ações foram vistas como um desafio direto à autoridade britânica, o que contribuiu para o início da guerra. A China também estava enfrentando problemas internos, como a pobreza, a corrupção e a decadência da dinastia Qing. A população chinesa estava crescendo rapidamente, e a economia do país estava enfrentando desafios para satisfazer as necessidades básicas da população. Além disso, a China estava isolada do resto do mundo, com uma política de portas fechadas que limitava o comércio e a interação com os países estrangeiros. A Grã-Bretanha, por outro lado, estava em uma posição de força, com uma economia próspera e uma marinha poderosa. A Companhia das Índias Orientais, uma empresa britânica que monopolizava o comércio com a China, estava ansiosa para expandir seus negócios e aumentar seus lucros. A Grã-Bretanha também estava motivada por um desejo de impor sua influência e controle sobre a China, e de estabelecer-se como uma potência dominante na região. A competição entre as potências europeias, como a França, a Alemanha e a Rússia, também desempenhou um papel importante nesse período. Cada uma dessas potências buscava expandir sua influência e controle sobre a China, o que levou a uma série de alianças e rivalidades complexas. Além disso, a China estava passando por um período de grande mudança cultural e social. A dinastia Qin estava enfrentando desafios à sua autoridade, e a população chinesa estava começando a questionar a legitimidade do governo. A introdução de ideias ocidentais, como a democracia e a liberdade, também estava começando a influenciar a sociedade chinesa. A situação era ainda mais complexa devido à presença de outras potências estrangeiras na região, como os Estados Unidos e o Japão. Esses países estavam começando a estabelecer suas próprias relações com a China, o que adicionou mais uma camada de complexidade às relações internacionais. A China também estava enfrentando desafios econômicos, como a inflação e a recessão, que afetaram a estabilidade do país. A economia chinesa estava baseada principalmente na agricultura, e a falta de investimentos em infraestrutura e tecnologia limitava o crescimento do país. A Grã-Bretanha, por outro lado, estava investindo pesadamente em sua marinha e em sua infraestrutura, o que lhe deu uma vantagem significativa em termos de poder militar e econômico. A Grã-Bretanha também estava desenvolvendo suas colônias na Ásia, o que lhe deu acesso a recursos naturais e mercados lucrativos. A China, no entanto, estava limitada por sua política de portas fechadas, que a impediu de se beneficiar do comércio e da interação com os países estrangeiros.
A China também estava enfrentando desafios internos, como a corrupção e a decadência da dinastia Qing, que a impediram de se modernizar e se fortalecer. A Grã-Bretanha também estava motivada por um desejo de impor sua influência e controle sobre a China, e de estabelecer-se como uma potência dominante na região. Isso levou a uma série de confrontos diplomáticos e militares entre a China e a Grã-Bretanha, que eventualmente culminaram na Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio também teve um impacto significativo na política interna chinesa. A dinastia Qing, já enfraquecida, viu sua autoridade ainda mais minada pelas derrotas militares e pela imposição de tratados desiguais. Isso criou um ambiente propício para o surgimento de movimentos rebeldes, como a Rebelião Taiping, que ameaçou a estabilidade do governo chinês por mais de uma década. A Primeira Guerra do Ópio começou em 1839, quando os britânicos, em resposta à confiscação de ópio por Lin Zexu, enviaram uma força naval para bloquear o porto de Cantão. A Marinha Britânica, com sua superioridade tecnológica e tática, rapidamente ganhou a vantagem, capturando vários portos chineses e forçando a assinatura do Tratado de Nanquim em 1842. Esse tratado abriu vários portos chineses ao comércio britânico, incluindo Xangai, e cedeu a ilha de Hong Kong à Grã-Bretanha. A Segunda Guerra do Ópio, que começou em 1856, foi desencadeada por uma disputa sobre a legalidade de uma embarcação pirata que havia rachado a bandeira britânica. Os britânicos usaram esse incidente como pretexto para exigir mais concessões da China, incluindo a abertura de mais portos ao comércio e a legalização do ópio. A guerra terminou com a assinatura do Tratado de Tianjin, que forçou a China a aceitar essas demandas, além de permitir a presença de missionários cristãos no país. Um dos aspectos mais intrigantes da Guerra do Ópio é a forma como ela influenciou a política interna chinesa. A dinastia Qing, já enfraquecida, viu sua autoridade ainda mais minada pelas derrotas militares e pela imposição de tratados desiguais. Isso criou um ambiente propício para o surgimento de movimentos rebeldes, como a Rebelião Taiping, que ameaçou a estabilidade do governo chinês por mais de uma década. A Guerra do Ópio também teve um impacto significativo na economia chinesa. A abertura dos portos ao comércio estrangeiro levou a um influxo de produtos estrangeiros, que competiram com os produtos chineses e causaram uma crise econômica. Além disso, a Grã-Bretanha impôs uma série de tarifas e impostos sobre a China, que limitaram a capacidade do país de desenvolver sua economia. A Guerra do Ópio também teve um impacto na sociedade chinesa, com a introdução de novas ideias e tecnologias ocidentais. Muitos chineses começaram a questionar a autoridade da dinastia Qing e a buscar reformas e modernização. Isso levou a uma série de movimentos reformistas, como o movimento de autofortalecimento, que buscavam modernizar a China e torná-la mais competitiva no mundo. A Guerra do Ópio também teve um impacto na política internacional. A derrota da China levou a uma reavaliação da política de portas fechadas e a abertura do país ao comércio e à interação com os países estrangeiros. Além disso, a Guerra do Ópio marcou o início da era do imperialismo, onde as potências ocidentais começaram a competir por influência e controle sobre as regiões não ocidentais do mundo. A Guerra do Ópio também teve um impacto na cultura chinesa, com a introdução de novas ideias e valores ocidentais. A China começou a adotar algumas das práticas e tecnologias ocidentais, como a medicina e a educação, o que levou a uma mudança significativa na sociedade chinesa. A Guerra do Ópio também teve um impacto na arquitetura e na engenharia chinesa, com a introdução de novas técnicas e materiais ocidentais. A China começou a construir edifícios e infraestruturas mais modernas, como pontes e estradas, o que melhorou a conectividade e a eficiência do país. O clímax da Guerra do Ópio foi alcançado em 1860, quando as forças britânicas e francesas, agora aliadas, marcharam sobre Pequim, a capital chinesa. A cidade foi saqueada, e o Palácio de Verão, um símbolo da riqueza e do poder imperial chinês, foi destruído. Esse evento marcou o ponto mais baixo da humilhação chinesa e o auge da influência ocidental na China. A destruição do Palácio de Verão foi um ato simbólico de poder e controle, demonstrando a capacidade das potências ocidentais de impor sua vontade sobre a China. No entanto, também marcou o início de uma nova era de relações internacionais, onde a China começou a buscar maneiras de se fortalecer e se modernizar para enfrentar os desafios do mundo moderno. A Guerra do Ópio também teve um impacto significativo na política internacional.
A derrota da China levou a uma reavaliação da política de portas fechadas e a abertura do país ao comércio e à interação com os países estrangeiros. Além disso, a Guerra do Ópio marcou o início da era do imperialismo, onde as potências ocidentais começaram a competir por influência e controle sobre as regiões não ocidentais do mundo. A Guerra do Ópio também teve um impacto na sociedade chinesa, com a introdução de novas ideias e tecnologias ocidentais. Muitos chineses começaram a questionar a autoridade da dinastia Qing e a buscar reformas e modernização. Isso levou a uma série de movimentos reformistas, como o movimento de autofortalecimento, que buscavam modernizar a China e torná-la mais competitiva no mundo. A Guerra do Ópio foi um capítulo sombrio na história da China e do mundo, marcado por conflitos, humilhação e a imposição de tratados desiguais. No entanto, também serviu como um catalisador para a transformação da China, impulsionando-a a buscar reformas e modernização. Hoje, a China é uma potência global, e sua jornada para o sucesso é, em parte, uma resposta às Li. Ao final, os efeitos de A Guerra do Ópio ultrapassaram seu próprio tempo, deixando marcas duradouras na política, na economia e na cultura. Esse legado mostra como decisões, conflitos e transformações de uma época podem redefinir o rumo de sociedades inteiras. Se esse tema te interessou, deixa o like e se inscreve para não perder os próximos episódios.